inconstitucional. É uma despesa que não pode ser feita e você fez. Tá? Contra isso, você quer, por exemplo, aprovar a pena de morte. Tá na cláusula pétrea lá que pena de morte não pode existir no Brasil. Isso é inconstitucional. Tá? Agora, o que aconteceu no passado? A deputada Bia Kicis apresentou uma PEC para o voto impresso. O que aconteceu na iminência de ser colocado em votação na comissão? O ministro Barroso foi para dentro da Câmara dos Deputados, fazendo política, o que é proibido, o que é crime para eles fazer política. Foi lá e constrangeu lideranças partidárias para não aprovar a PEC. O que no dia seguinte as lideranças partidárias fizeram, a maioria delas? Trocou os integrantes da comissão, botando deputados para votar contra a PEC do voto impresso. E tanto é que nós perdemos na comissão. Daí que o Arthur Lira fez? Resolveu, como não era, podia até encerrar ali, resolveu, não, vamos dar outra chance. Levou para o plenário. No plenário nós ganhamos a votação pelo voto impresso, mas não conseguiu 308. Voto impresso, o senhor está dizendo esse ao é lado híbrido. da urna eletrônica, tá. Que você não bota a mão no papel, nem leva o papel para casa. Você vê no visor, você concordou que está na tela aqui, viu no visor, aperta o botão, cai na urna aquele papel. O senhor tem consciência que não é isso que a população brasileira fica sabendo? Ela fica sabendo distorcido. Quando a própria imprensa me chama, só falta me chamar de mentiroso, falando que eu estou atacando a democracia. Uma das principais coisas que, por exemplo, quando a gente vê discurso do Lula, quando a gente vê alguns jornalistas e tal, eles estão falando que o senhor, na verdade, é um atentado à democracia. De uma forma geral. O que nós queremos? O que as Forças Armadas querem, já que foram convidadas? É mais uma camada de transparência. Por que são contra? Qual o problema da gente pegar 600 urnas por sorteio pelo Brasil e fazer esse teste filmando aquela urna por lado de cá? Por que é contra? Porque um programa malicioso pode estar dentro daquele computador. É que eu falei na Febraban hoje. Por que vocês gastam uma fortuna, né, dessa guerra cibernética para evitar que hackers transfiram contas ou saquem dinheiro de vocês? E os caras falaram para mim lá, olha, gastamos uma fortuna realmente. Daí eu fiz uma brincadeira, olha, tem um órgão em Brasília que o sistema é impenetrável, é inviolável, é inexpugnável. Aí o pessoal sorriu. Pô. Sim. Olha, agora você pode ver. Vamos lá, uma coisa importante. O presidente Bolsonaro se reuniu com embaixadores para criticar a urna. Não. Eu me reuni com os embaixadores para mostrar o inquérito de 2018, que não tem qualquer classificação sigilosa. Mente Barroso e mente Fachin ao dizer isso. Mas porque... o senhor estava criticando as urnas eletrônicas. Espera aí, vamos lá. Tá. Vamos lá. O que eu mostrei foi o inquérito de 2018. Tá? Agora, o que aconteceu 2 meses antes? O senhor ministro Fachin, presidente do TSE, se reuniu com 75 embaixadores ou representantes. Quem trata de política externa sou eu, presidente da República, junto com o meu ministro lá das Relações Exteriores. Ele se reuniu com 70 e poucos embaixadores, falou da urna eletrônica, uma maravilha. É tão bacana que nenhum país do mundo quer essa urna nossa, a não ser Bangladesh, Butão e mais um outro perdido por aí. Tá? E falou no final, olha, quando, por ocasião do final das apurações, vocês, embaixadores, devem imediatamente se dirigir aos seus respectivos chefes de Estado e reconhecer o ganhador das eleições. Só faltou ele falar que era o Lula. Esse foi que o Fachin falou. Daí eu repus a ordem na casa. Falei do inquérito de 2018, como conversei com você aqui. Que nós queremos a transparência, porque a fama minha lá fora é de golpista. Não quer aceitar o resultado das eleições. Nós queremos eleições transparentes, limpas. Se o Lula está na frente, ganhando o primeiro turno, por que não aceitar essa outra camada de transparência para o Lula ganhar, para evitar que alguém derrote o Lula na fraude? Por que não? Suspeito o negócio, né? O senhor vê no horizonte aí alguma possibilidade de que haja esse tipo de mudança nas eleições? Porque eu estou esperando, eu acho que dá para a gente negociar isso aí, tá? As Forças Armadas junto lá no TSE. Apesar de nós termos reiterado o ofício pedindo informações, esclarecimentos, tá? Que nós não queremos ser uma moldura nas eleições. Eu falei do caso de São Paulo para você agora há pouco. Pode acontecer? Pode. Você achar um grão de areia que eu joguei em Copacabana? Pode achar? Pode. Tá? E tem mais coisas também que você... Entendi. Não, mas a gente não quer polemizar esse assunto, não é queremos uma transparência, mais nada.
As Forças Armadas não estão se intrometendo nas eleições, foram convidadas. E se foram convidadas, elas querem mostrar, né, que nós participamos da Comissão de Transparência Eleitoral e você pode acreditar no resultado que tem, desde que se aceite isso. Não tem despesa. A despesa é nossa. O senhor já parou para pensar como é que seria um resultado adverso nas eleições? O que você ia fazer? Olha, a gente não pode concluir uma eleição sob o manto da desconfiança de um lado ou de outro. Não é vai fazer ou não vai fazer. Você pode ver, eu ando pelo Brasil todo, sempre andei. Como eu sou tratado, não no local do evento, às vezes uma inauguração, um evento religioso, é ao longo do percurso todo. Como o povo me trata. Muito bem, como eu tive agora em Recife. De uma marcha para Jesus, sim, o público é simpático a nós, sim, mas nos prédios, o pessoal com bandeira verde e amarelo. Na retorno, o pessoal cumprimentando. Raramente alguém fala lá homofóbico, fascista. E nessa churrascaria em São Paulo aqui, que circulou um vídeo aí, dizendo que a galera tava expulsando o Teve senhor. Um cara que gritou. Segundo aqui, está faltando a informação do nosso amigo aqui que ficou, né? O cara gritou, é um marqueteiro. Mas o senhor conseguiu almoçar em paz? Não, almocei. Eu botei vídeo depois, eu tiro fotografia com todo mundo. Um cara gritou, igual um doido varrido. Fora Bolsonaro! Acontece. Um cara gritou. Tá? Entendi. Agora, se eu acho que fosse maltratado nesses lugares, eu não iria mais. E vou. Quando o outro lado, recém-casado agora, está em hotéis, em Brasília teve um de R$6.000 a diária, ele não toma café, não almoça nem janta lá no restaurante do hotel, come no quarto. Porque ele não é bem-vindo até em restaurante do hotel que ele está hospedado. Olha a diferença. Então o que a gente não quer, não gostaria? É que qualquer lado levantar suspeição, meu Deus do céu. Eu não estou com medo de perder uma eleição numa democracia. O medo é perder a democracia numa eleição. Eu podia ficar quieto. Para mim é muito mais fácil estar do lado de lá. Ou não é? Com certeza. Só tenho dor de cabeça. Esses dias circulam jornais, né? Bolsonaro, se não for reeleito, será preso. Preso por quê? Mas tem um movimento, presidente, e o senhor talvez possa me esclarecer sobre isso. Há um movimento, segundo alguns jornalistas e tal, eu li isso daí na mídia e tal, que tenta dar a ex-presidentes uma espécie de cargo vitalício. Já eu li isso aí. Para que não tenha uma certa anistia ou uma imunidade, de certa forma. Não estou interessado nisso. Vão falar que eu estaria pedindo arrego. Peidou na farofa, né? O linguajar. Não estou interessado nisso. Não quero essa imunidade. Eu quero meu país democrático. Eu não quero que meu país entre no trenzinho da Cuba, Venezuela, Argentina, Chile e Colômbia. Eu não quero meu país indo para a esquerda, onde, por exemplo, os direitos e garantias individuais são suprimidos. Cada vez mais nesses países você vê que a liberdade de expressão deixa de existir. Aqui o outro lado fala abertamente em controle social da mídia, fala em limitar aqui as mídias sociais, até você seria limitado aqui. O outro lado fala que não podemos permitir fake news. Quem vai dizer o que você falou agora é fake news ou não? É a turma lá do Supremo Tribunal Federal, a mesma turma que prendeu. Que democracia é essa? Que um ministro supremo prende um deputado federal. E não foi por pedofilia, não foi para ter matado ninguém, por ter falado. Não interessa o que ele falou. Eu não gostaria que falasse aquilo de mim. Ou você vive numa democracia que tem liberdade, ou você não vive. Que democracia é essa que você vê durante a pandemia, né, governadores, muitos, né, fechando igreja? Você não fecha nem em época de guerra, se fecha igreja. Algemando mulher em praça pública, caçando surfista na praia, ou dando toque de recolher. Tem um município de Goiás que tinha a sirene, como se fosse a Segunda Guerra Mundial, a aviação vai atacar. Teve um município do Rio de Janeiro... Como é que é? Teve um município do Rio de Janeiro que o prefeito falou, hoje só sai de casa quem for CPF par, amanhã CPF ímpar. Assim como tem rodízio de carro em São Paulo. Sabia disso. Por decreto, fizeram barbaridade. Olha só, que democratas são esses que assinaram essa carta pela democracia e fala que eu sou ditador? Quando eles tomaram medidas restritivas mais graves do que um possível decreto de estado de sítio.
Para eu baixar o estado de sítio, que pode ser época de guerra, comoção nacional, etc., eu mando o decreto para o parlamento. Se o parlamento concordar nas duas casas, eu imponho o estado de sítio. E qualquer coisa errada, eu pago ao pato. Muitos governadores e prefeitos fizeram barbaridade e não pagaram pato nenhum. Ainda foram aplaudidos aqui por autoridades lá em Brasília, como se estivesse defendendo a vida do cidadão. Mas e é diga que uma essa coisa, foi a toada do mundo, não foi, presidente? mas qual o problema que é no mundo? Você tem que ter a tua política aqui. Vamos ficar subordinado ao MS? Tá? Você vê uma coisa bem clara. Diz a história. Quem abre mão de um pouco da sua liberdade para ter segurança, acaba não tendo nem segurança nem liberdade. Isso a história mostra pra gente. Olha, eu estou fazendo isso, te restringindo, dizendo que aqui, igual o governador do Rio Grande do Sul, nessa gôndola aqui você pode comprar o que está aqui, naquela você não pode, mas é para o seu bem. Ué, por que é para o seu bem? Quem é ele para dizer o que é meu bem? Quando começou a decidir quais são as atividades essenciais, eu queria botar lá, a atividade essencial é toda aquela necessária para o homem ou a mulher levar comida para os seus filhos em casa. Por que é essencial você ser enfermeiro? Que é essencial? E não é para um cara que está vendendo pipoca na praia. Porque leva comida para casa em cima da pipoca. Tá? Então, começaram a restringir liberdades pelo Brasil. Essas pessoas que assinam agora manifesto pela democracia, que é um grave ataque à minha pessoa, como se eu não fosse democrata. Olha, o que os artistas que assinaram querem? A volta da Lei Rouanet. Eu não sou contra a cultura. Tá? Agora, quando eu assumi a Lei Rouanet, um artista podia pegar até 10 milhões da Lei Rouanet. Nós passamos rapidamente para 500 com critério. O que a CUT quer? A volta do imposto sindical. Foi o Temer que tirou lá atrás, mas eu mantive do meu governo, que queriam rever essa questão. Por falar em Temer... Não vou acusar banqueiro agora, não. Os banqueiros são essenciais também, como qualquer outra atividade no Brasil. Mas levaram uma paulada com o Pix também. O Pix foi meu governo que criou. Como assim levaram uma paulada? Ah, porque não tem taxa. Não tem taxa, não tem taxa. Quanto é que deixa de arrecadar para? Não sei, 20 bilhões. Puta sacada do Pix. Você entende essa sacada do Pix? É o Banco Central, Roberto Campos. Agora, o que acontece? Parece que no começo eu ficava meio assim, putz, esses caras estão querendo saber o que eu faço com o meu dinheiro. Tem que botar o CPF lá. Não vou usar Pix não. Mas aí foda-se. O COAF e a Receita sabe da tua vida toda. Fica muito melhor do que você está pensando via Pix. Muito melhor. Fica tranquilo, tá certo? Então, poxa, o Pix transformou muita gente que nunca tinha entrado num banco como um microempresário. Ele faz seus negócios ali. Acabou, você pode ver, a violência também diminuiu do Brasil, no meu entender, em parte do Pix. Porque as pessoas não andam mais com dinheiro na carteira. Na carteira, o cara do comércio, que ele fechava a feira dele 10 horas da noite ou meia-noite, ele passou a trocar 30 BR para você, 50 para outro, no Pix ali. É o Pix Saque, né? Uhum. Começou a melhorar. Começou a aparecer uns golpes novos também. Nós estamos aposentando o caixa eletrônico. Assim como aposentamos a máquina de escrever lá atrás, aposentou-se o orelhão também, ninguém mais sabe o que é orelhão, né? As coisas vão mudando. Só não muda a urna eletrônica. Essa não muda. Nunca. Tá? Não estou desconfiando. Eu estou dizendo que nós devemos nos precaver para não sermos surpreendidos. Depois que acontece, não adianta você pedir VAR depois que aconteceu. E graças a Deus, parabéns, ministro Barroso, sou seu admirador, que o senhor convidou as Forças Armadas para fazer parte da Comissão de Transparência Eleitoral. Um beijo, Barroso. Uma coisa sobre as eleições que é interessante e que eu gostaria que o senhor comentasse. Lá no começo, quando a gente começou esse assunto, eu falei sobre o Messias, sobre o Salvador da Pátria. Existe uma cultura no Brasil, e eu não estou falando só desse cenário assim, extremamente polarizado, mas existe uma cultura no Brasil da gente votar como se fosse um concurso com todo respeito, um concurso de Miss ou de influenciador do Instagram. Quem é o cara que tem mais seguidores? Porque, honestamente, eu não sei qual que é o teu plano de governo e também não sei qual que é o plano de governo do Lula. Eu faço uma ideia de qual seja o plano de governo do Ciro, porque ele escreveu um livro e tudo mais. O que você pensa sobre as pessoas votarem muito mais baseado no sentimento do que de forma racional? Primeiro comigo, o pessoal cansou de PT, PSDB.
Cansou. Cansou basicamente de PT. Tá. Mas percebeu? Olha o Alckmin aí. Lula! Lula! Eu tô com vergonha. Lula! Eu tô com esquisito vergonha. mesmo. Mas é um aceno. Voltando à cena do crime, Mas não é um aceno no sentido de, olha aqui, ó, tô gerando um governo de coalizão que todo mundo vai conversar, não você tão à esquerda. Marcola e Beiramar se unindo para combater o narcotráfico no Brasil. É por aí, tá? Então você pode ver. Onde foi parar os marqueteiros do PT? Na cadeia. Quando você vê na televisão, é aquela coisa maravilhosa. Né? Tem aquela piada, né? Do político quando resolve ir para o inferno. Né? E quando chega no inferno, tá quente. Daí ele fala pro diabo, pô, você falou lá atrás que tinha tudo, mulher, vinho, cerveja. Não. Daí o diabo fala, não, estava em campanha lá atrás. Estava em campanha. Mas isso é o político do Brasil, mas né? é isso aí. Quem foi meu marqueteiro? Me aponta aí. Quanto eu gastei na minha campanha? Eu gastei 2,5 milhões de reais. 2018.